sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre Ao no Hako. Cara, eu não queria começar falando que o anime acaba sendo meio blasé, no sentido que o anime no começo não parecia que ia pra lugar nenhum. Eu sei que eu já disse isso no vídeo de Ronen Lemon Soda, mas aqui é de uma forma diferente. Pelo menos essa foi a sensação inicial, né, nesse primeiro contato que eu tive com o anime. Como eu posso explicar? Em todo momento que esse anime me propõe fazer algo fora do comum, ele vai lá, me surpreende e faz o comum novamente, entende? É mais nesse sentido que ele não cria algo novo, ele só faz o mesmo, né, o feijão com arroz. E diferentemente de Shangri-La, ele não tem esse plus de fazer o arroz e feijão muito bem feito, entendeu? Eu não sei se isso se encaixaria como uma coisa ruim, né, o anime ser ruim, mas pra mim ele não consegue ser tão tranquilo ao ponto de ser um Tsukigakirei, que é um anime que eu assisti há muito tempo atrás. Mas talvez eu também esteja sendo injusto comparando ele com Tsukigakirei, porque Ao no Hako eu acabei de terminar de assistir. E Tsukigakirei, por ser um anime que eu assisti há muito tempo, ele ainda tá vívido na minha memória. Eu sinto que com o tempo pode ser que eu esqueça de Ao no Hako. Eu acho que isso não é culpa necessariamente de Ao no Hako, e sim porque Tsukigakirei foi o primeiro contato que eu tive mais vividamente pra eu gostar de fato de um anime. Falar, não, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fato. Quando eu penso em Tsukigakirei, retrospectivamente, eu lembro que a animação era ruim, eu lembro que o pacing do anime era lento, tinha pouca fala, era uma coisa bem monótona, assim. E isso me encantou no anime. Não a animação ser ruim, mas não me incomodar a animação ser ruim. Já em Ao no Hako, em contrapartida, ele tem uma animação belíssima e uma direção muito bem feita. Parece que eles têm a faca, o queijo na mão, só que fica meio que de uma forma covarde, se relutante a fazer uma coisa diferente. Acaba ficando dando voltas e sendo um pouco covarde dentro do próprio enredo, entende? É mais nesse sentido. Dito isso, o anime tem muito potencial, mesmo que ele seja subdesenvolvido, né? Ele não tenha um desenvolvimento muito claro. E não que isso seja um cerne para um anime de romance. Ter desenvolvimento, ser rápido e ter muita coisa. Novamente, Tsukigakirei tá pra isso. É um anime completamente lento. Eu, Juliano, eu gosto muito de animes de esportes e eu gosto também de assistir bastante animes de romance. E esse faz uma junção, né, de romance com esporte. Mas ele acaba ficando no meio termo. Ele não é esporte o suficiente pra ser de esporte, nem romance o suficiente pra ser de romance. Tudo meio que acaba ficando meio que frustrante nesse meio tempo. Pois ele, tipo, dando um exemplo de esportes, ele não é um anime que mistura dilemas e problemas e confrontos e devaneios que seja, igual eu digo no meu vídeo de Bakuten. Onde que em Bakuten eles conseguem balancear muito mais essa carga dramática dentro do esporte em si. Porém, quando eu digo desse jeito, parece que o anime é ruim. E tá muito longe disso, ele apenas não me surpreende. Por não me surpreender, eu acho que ele pode ser um ótimo anime pra recomendar pra quem quer começar a assistir anime de romance, ou começar a engajar mais nesse sentido, ou dar uma chance mesmo pra anime de romance, né? Às vezes a pessoa já assistiu animes há muito tempo, mas nunca assistiu um romance de fato. Eu acho que ele é uma boa entrada, tanto pela direção, pelos personagens e tudo mais, por ser uma coisa mais básica, digamos assim. Eu acho que vai apresentar vários personagens interessantes e vários tropos, né, medianos, assim, digamos, de histórias de romance em si. É até engraçado que os personagens principais, os dois principais, né, digamos assim, tirando a Chono-san, são meio medianos, blasé mesmo, eles não são destaques em si, com personalidade ou algo do tipo, mas em contrapartida você tem muitos personagens secundários fortes nesse sentido. O casal de amigos lá que o protagonista tem é de fato muito bom. Muito bom mesmo. E igualmente eles são muito secundários. Porém, eles conseguem ter força na imagem que eles passam para o anime. Eles têm muita presença e importância naquilo que eles apresentam para a história também. No sentido de que eles conseguem girar a história e dar apoio, na verdade, o apoio necessário para fazer a gente ficar com ainda mais raiva do romance principal em si. E isso é muito bem feito. Se foi essa a tentativa, né, do autor. E é de fato muito fofo ver que eles se apoiam naquilo que eles pretendem fazer, nas suas coisas em si. Mesmo que eles estão perdendo o tempo que eles poderiam estar juntos, né, digamos assim, porque eles são um casal, eles conseguem apresentar essa parte de uma forma palpável, né, na história. E sim, eles mostram um relacionamento saudável entre duas pessoas saudáveis, e isso é muito legal. E mesmo que mostrando que o começo desse casal tenha surgido de um problema ou um tempo ruim que a Karen, se não me engano, Karen que tava passando, isso também contribui mais para essa mostragem, né, esses dois personagens serem um casal e mostrarem o quanto que eles são importantes um pro outro. Isso é mostrado em pouquíssimo tempo. Em contrapartida, o que mostra do casal principal é muito alongado. Eu acho que demora muito as coisas chegarem a algo. Parece muito que o autor tava meio que segurando o pé, sabe? Pra não adiantar logo a história. Nesse sentido, o anime acaba sendo demorado.
E é sim, no mau sentido. Porém, eu não sei como que foi feito no mangá. E se isso foi contornado de alguma forma no anime, ou se foi até mais rápido no mangá, eles alongaram no anime, eu não sei como que de fato tem essa comparação. Mas até a primeira metade do anime, os primeiros 12 episódios, digamos assim, acaba sendo que o anime fica só andando em círculos. E lá pra metade do final, metade pra frente do final, tipo os últimos 6, 7 episódios, que vai tendo maiores consequências e acontecimentos mais marcantes que vão girando a história em si. E eu não acho que quem pegou pra ver o anime parou no meio, porque de fato ele não é um anime ruim pra isso, mas eu acho que sem sombra de dúvidas esse anime poderia ter 16 episódios. Daria pra tirar uns 7 episódios desse anime. E não no sentido que o pacing, né, as coisas que são mostradas são lentas, e sim que a história é prolongada, parece que artificialmente. Uma coisa que eu posso falar que eu gostei muito de ver nesse anime é o desenvolvimento dos pais. Eu sempre digo isso em vídeos que eu faço, né? Em Bot eu falo isso e aqui eu vou repetir novamente. Humanizar e contextualizar os pais nesse mundo de adolescente é extremamente importante pra história, pelo menos pra mim. Senão o mundo que está sendo criado fica parecendo que é um mundo de adolescentes regido por adolescentes distopicamente, onde todos os problemas e soluções são resolvidos por eles. Onde que não é bem assim na realidade às vezes. Às vezes não, né? Acho que na grande maioria das coisas. Claro que tem de fato problemas que vão ser resolvidos por adolescentes, mas essa contextualização acaba tornando a história um pouco mais crível, né? Digamos assim. Mas em Ao no Hako, ao contrário de Honey Lemon Soda, onde que a situação é completamente conturbada e problemática, aqui temos pais no sentido humanizado, digamos assim, e bem mais pro lado de Bot mesmo. As mães dos protagonistas, né? No caso é Inomata Taiki, o protagonista, e a Kano Shinatsu, que é a moça. As mães deles, né, eram amigas de escola e praticavam o mesmo esporte que a Shinatsu, que é basquete, no caso. E esse é o motivo, né, delas se conhecerem e, né, se tornarem amigas. E também por causa disso que tem o desenrolar da história, que eu acho que mas se você ver, eu não vou dar um spoiler necessariamente do que acontece no primeiro 2 episódios. O pai do Taiki, ele é mostrado muito mais pra frente da história, assim, como um personagem que fala, de fato. Mas é muito bom ver como que ele não era tratado na história, mas quando ele é mostrado, ele é uma pessoa que é preocupada, ele tem suas dúvidas sobre o que tá acontecendo, e até os problemas que isso podem causar. Mas como ele é um ser humano ocupado e responsável por uma pessoa que tá morando na casa dele, que também não tem nada a ver com ele, necessariamente ele não é uma pessoa, né, que é de sangue, não é uma preocupação que de fato é próximo dele, é mais da mulher dele, no caso, eles conseguem passar isso de uma forma surpreendentemente muito fofa, né? É muito bom, muito bem feito a parte, a cena em si. Saindo um pouco da casa agora do Inomata, né, eu queria falar um pouco da escola em si, vamos um pouquinho lá pra escola. E onde tem, né, o famoso amigo pedrada dele, que meu amigo, até o último episódio o cara tá só canetando, que é o Kasahara Kyo, se não me engano, Kyo. O cara não erra, velho. O cara não erra uma. O cara é muito bom. Simplesmente o cara é muito bom. Eu sei que, só contextualizando, tem outro personagem que também é amiga de infância do protagonista, que é a Chono Hina, que, né, é a infame amiga de infância do Tai, que é até mais esse personagem que a gente pode citar. Só pra contextualizar, eu quero abrir um parênteses aqui, né, basicamente falar sobre os nomes dos personagens, que de fato são um pouco diferentes. Não tanto quanto o Hunter x Hunter da vida, que também tem aqui um vídeo, né, recomendado pra vocês assistirem, mas diferente no japonês mesmo, né? Não é tão comum em animes como o normal. Temos o amigo lá do casal fofo lá que eu falei, que é o Kengo, que é só engraçado pra nós mesmo, mas Kengo não é um nome muito comum de se ver também em anime. Tem a Karen Mo, que é um nome gringo, né? Karen. Eu já vi outras Karens em animes, mas é estranho, ainda é estranho. Tem uma Karen, tem a Shinatsu, que é nome comum, né? Só que é escrito com C, mas eu já vi com S também, mas Shinatsu, normal. Tem a Chono. Chono é um nome muito diferente e bem, assim, é bom falar ele, mas é muito incomum mesmo. E tem o Inomata, que é o Taiki Inomata, que eu lembro que no anime eles falam que Ino é de javali e Mata de virilha. E o cara lembrou dos kanji do nome do cara assim, eu fiquei tipo... É um nome comum também, Taiki. Inomata eu acho que eu já devo ter ouvido alguma, mas... Eu só queria abrir esse parênteses do nada mesmo, desculpa, mano. Eu sei que é meio aleatório, mas eu queria só comentar isso, mano. E tem uma personagem agora, que eu queria comentar, que ela é introduzida na história aleatoriamente no episódio 19 e 20, que é a irmã da Karen, é uma irmã desprendida, né? Que é a menina que namora todo mundo, tudo mais, não para com o namoro, que vira nova gerente do clube do Taiki-kun, né? E ela entra pra mudar essa estrutura do anime. É aqui nesse momento que eu digo que ele adianta. O jeito que ela é mostrada é do nada, né? Como eu disse, é do nada mesmo. Mas é uma boa sacada do autor, porque aí que vai ter os acontecimentos do final dos episódios que vai adiantar. E também é por causa dela. E eu acho que colocar uma personagem nova pra mudar essa estrutura, né? Porque parece que tá tudo muito bem estabelecido e não ia pra lugar nenhum. É uma boa sacada do autor. Nesse sentido é muito bom. Eu sinto que ele viu que ele fez uma cagada com relação das duas lá, né? Que é a Shinatsu e a Chono.
com o protagonista e precisou de colocar outro personagem pra ter um estopim. Porque dentro das duas parecia que tava tudo bem. Tava tudo tranquilo, não ia para lugar nenhum aquilo. Aí ele teve que dar essa inserida nova ali pra dar uma solução nova pro anime. E eu acho que foi bom. Ah, e o nome da moça que aparece, né, que é a irmã da Karen, é Ayane, tá? Eu não sei se ficou bem claro, é só isso mesmo. Ayame. Não com N, é com N. A parte, né, que a cena que mostra a Shono chorando e passando pelo momento que ela tá passando é muito bem feita. E o monólogo da Ayame é muito bom, é muito bem dirigido, assim, no sentido de até de não mostrar muito a cena, é mais um céu e tudo mais, e ela falando de fundo. Eu acho que é uma cena bem legalzinha, assim. Eu acho que é um destaque a se colocar no anime, né? De resto é isso, eu espero que fiquem todos muito bem. Eu acho que o anime de fato pode ser recomendável e é uma boa partida aí pra todo mundo. E eu quero deixar aqui meu agradecimento pra quem tem chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho já desse momento. E toda ajuda sempre será bem-vinda, né? Comente suas experiências ou inexperiências com esse anime. E caso tenham curtido até, né? Tanto quanto eu, não deixe de comentar aqui também. E agora, como uma última vírgula, eu vou deixar aqui minha recomendação duvidosa. E sim, foi esse o nome que eu escolhi, pois ele reflete muito bem o meu gosto cultural. Nesse caso vai ser uma música chamada Kawaii Till I Die, Star Junk 95 ou 95, e fale como você preferir, que é uma música que eu tô escutando bastante ultimamente e eu acho que combina, né? Não sei, não combina não com anime, mas é uma música legal aí. Escutem. É isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo, review ou algo do gênero e tchau, tchau.